Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o ótimo A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado. Esse é um livro, já li vários do Jorge Amado, né? Mas é o segundo mais engraçado que eu li. Na verdade, tem um outro que é bem cômico dele, que é A Descoberta do Brasil pelos Turcos, que tem resenha aqui também. E esse aqui foi um livro que foi escrito em 1959 e conta a história do Quincas, Berro d'Água, né? Vou falar por que esse apelido, né? A morte dele. Aqui fala que justamente sobre a morte, que a morte transforma as pessoas em boas pessoas, seja como se ela fosse boa ou não. Ó. Quando um homem morre, ele se reintegra à sua respeitabilidade, a mais autêntica, mesmo tendo cometido loucuras em sua vida. A morte apaga com sua mão de ausência as manchas do passado, quer dizer, e que, tipo, muita gente quando morre, né, não se fala mal do morto, né, de maneira alguma, só se fala bem. Esse livro ele é todo ilustrado, sabe, ele tem ilustrações, assim, tipo, sobre a história, tudo. Deixa eu ver o nome do ilustrador. Aqui tem uma foto do. Uma foto não, um desenho do Quincas sendo encontrado, morto, né? Que ele foi encontrado morto assim numa casa num cortiço lá no Tabuão, onde ficavam as prostitutas. E daí chamaram a filha dele, né, e o genro. E a filha dele, a Wanda, e o genro e o tio, irmão dele, né, foram lá ver o corpo. Tem várias fotos aqui. Né, foram lá ver e quando eles olharam o corpo, eles deram assim de cara com um morto assim que tava sorrindo, assim, tipo, um morto assim que morria contente, que morria sorrindo, parecia zombando das pessoas ao redor dele. Então eu vou contar a história do. Ele, antes de ser o Quincas Berro d'Água, ele foi um senhor aposentado, funcionário público aposentado, respeitado. Antes disso, daí só foi a primeira morte dele, né? Que fala que teve várias mortes. A primeira morte, que foi a morte do cidadão respeitável, porque ele virou o rei dos vagabundos da Bahia, o cachaceiro Mor. Daí a família tinha muita vergonha, né? Que saía notícias, né, das coisas que ele aprontava, das farras numéricas, né? Homéricas, na verdade. E ele tava lá, né? Eles estavam pensando onde vamos ir lá, né? O que vamos fazer, né? Afinal, ele é o pai da Wanda, né? Apesar de tudo. E ele é, assim, um morto diferente, porque tem essa veia cômica aqui do Jorge Amado, que ele é um morto que ele interage com as pessoas. Tipo, ele fala algumas coisas. Por exemplo, ele fala pra filha dele e pra tia da filha dele, acho que é a irmã dele, chama ela de jararaca. Ele tá morto. Ele ri, ele zomba das pessoas. Tipo, então ele é um morto bem diferente, quase como se ele tivesse sempre presente, vivo, falando a opinião dele. E por que que ele é berro d'água? Porque ele foi uma vez abrir uma garrafa de cachaça num bar e daí ele foi tomar e cuspiu pra fora, não porque não era cachaça, era água. Daí ele deu um berro, água! Daí por isso que é Quincas Berro d'Água. E tipo, fala aqui também que o Quincas, ele tinha um lado bom, né, que as pessoas não conheciam, que ele ajudou uma mulher que estava sendo espancada, ele ajudou, ele defendeu ela, uma mulher tinha sido presa, ele ficou com o filho dela cuidando. Então ele tinha esse lado bom, mas as pessoas sempre viam o lado cachaceiro dele e ignoravam as coisas, o lado farreiro dele, ignoravam que ele era uma pessoa boa, como todas as pessoas, nós temos dois lados, né? E as pessoas viam, a família principalmente, via com muita vergonha esse lado do farrista dele, né? Depois de ser um senhor aposentado, né? E ele tinha esses quatro amigos de farra dele, que eu até anotei aqui no. Que é o Curió, o Negro Pastinha, o Cabo Martim e o Pé de Vento, que são os amigos de farra dele, né? Daí. Deixa eu ver aqui. Quase.
Daí eles, esses amigos vão lá, combinam com a filha dele de ficar à noite lá. Eles tentam rezar uma reza, mas não sai exatamente como eles queriam. Então fica uma quase reza. Eles não lembram como a reza inteira. Dessa parte é bastante engraçada. E eles decidem levar ele pra fora, assim, né, de onde ele tá sendo velado, botar, assim, os braços dele do lado deles, assim, carregar ele pela cidade, né, para as pessoas verem, né, que ele morreu, mas que ele tá se despedindo, tipo, decidem levar o corpo, já que a filha não tá lá nenhum parente, né, estão revezando para ficar no velório. Então eles levam o Quincas e, assim, tipo, tem um desenho aqui. O Quincas ali, aquele com a cabeça baixada, e eles levando, fazendo farra, bebendo. E ele, tipo, é uma coisa que é assim que eles põem a cachaça na boca dele e ele cospe tudo. Porque ele tá morto dele, não consegue engolir, né? Mas daí eles ficam achando muito estranho, né? Apesar de saber que ele tá morto, né? Mas como todos eles estão bêbados, talvez eles não tenham noção, sei lá. Daí eles vão passear com o defunto, né? E levam ele pra Quitéria dos olhos arregalados, olho arregalado, que era uma mulher que namorava ele. E ela acha que ele tá vivo. Ela diz assim, nossa, eu chorando aqui, você tá vivo, né? Mas ele não tá vivo, né? Mas ele age como um vivo, mas faz algumas coisas como uma pessoa morta, tipo, dão cachaça pra ele cospe fora, né? Então, tipo, eles levam ele pra longe dali porque sabem que ele não queria, o que ele dizia é que ele queria morrer no mar, que ele não queria ser enterrado, né? E eles vão tentar, assim, realizar esse desejo dele. O livro é bem curto, então eu não vou falar se eles conseguem realizar esse desejo dele de morrer no mar, porque o livro é bem curto, tu lê bem facilmente em poucos dias, ou tem gente que talvez leia em um dia, não sei. Mas assim, é engraçado, bem cômico. E bom, fica a dica então. Quincas, a morte de Quincas Berro d'Água. Vou mostrar que eu tô lendo aqui. Eu tô lendo Clímax do Chuck Palahniuk. Eu encontrei esse livro no sebo, bem novinho, e tá bem divertido, tá bom? É isso. Tchau.